É melhor mesmo treinar em jejum? Será que essa estratégia é realmente eficaz? Será que ela é boa? Será que faz bem e melhora o rendimento nos treinos? Nossa aula de hoje é sobre jejum intermitente e será que treinar em jejum é melhor? Juntamente com a aula eu vou te dar 3 estratégias para que você treine em jejum e melhore os seus tempos. É bem isso que você escutou. Mas antes disso, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Keto Coach, um canal criado por mim, Paulo Domingos, Paulinho e o Ivan, meu parceiro nessa jornada de aulas e informações. Mas, por praticar o jejum e treinar, eu sei muito bem a diferença entre estar em jejum em um treino e a de me alimentar antes de treinar, e eu vou te contar aqui como colher o melhor resultado de treinar em jejum. Mas uma coisa importante no processo é entendermos que para se treinar em jejum é importante ter adaptado o corpo ao jejum, ok? Então, se você nunca fez jejum e não treina, comece por se adaptar ao jejum. E para isso temos um vídeo no YouTube que te ensina a iniciar no mundo do jejum. E eu vou colocar a capa da aula aqui, ó, e o link aqui embaixo com a descrição para te facilitar a vida. E se você treina, mas nunca fez jejum, temos também um vídeo te ensinando a iniciar no mundo do jejum, dos treinos de jejum. E eu também vou colocar o descritivo aqui embaixo e olha a capa aqui para que eu possa te facilitar e você encontrar de maneira mais fácil. Eu fiquei aqui fazendo propaganda das outras aulas, né? Mas tem uma coisa muito interessante no YouTube. Não é isso. Eu gosto de processos e vi uma coisa que acontece recorrente no YouTube sendo colocada como pílulas mágicas, pílulas de soluções. E se forem aplicadas de maneira aleatória, sem contexto, nada dará certo. Se você é uma pessoa que treina e quer fazer jejum, nós temos uma aula. Se você é uma pessoa que nunca fez treinos e nem jejum, nós temos uma aula que ensina você a iniciar no mundo do jejum. Opte e faça essas escolhas porque o processo no qual você vai estar se inserindo vai estar contextualizado, vai fazer com que você aprenda o que está fazendo e não entre como passageiro de alguma solução milagrosa que alguém está colocando. Seja bem-vindo a mais uma aula do canal Keto Coach. O jejum é uma prática milenar, feita naturalmente pelos nossos ancestrais, que naquela oportunidade não faziam ela por vontade própria, não era por naturalidade, né? Era por necessidade. Eles não tinham a disponibilidade de comida e a nossa tão conhecida agricultura não existia. Ou seja, eles viviam em escassez, viviam com pouco alimento disponível, tendo que ficar dias sem se alimentar e perseguindo e caçando seu alimento. Praticavam jejum por necessidade, por escassez, ou seja, não era voluntário. Mas até aí tá tudo ok. Essa é a nossa história de evolução e para alguns isso talvez seja batido sim, talvez já conheça essa história até de maneira mais aprofundada, mas talvez para outros seja novidade. E eu repito sempre essa história para que fiquemos na mesma página de entendimento. Mas eu vou chamar a atenção para um ponto que eu adoro dessa história. E eu gosto muito de repetir isso. Se eles não estavam alimentados, se eles não comiam nada, se eles tinham escassez, como que eles continuavam ativos? Como que eles continuavam se deslocando e caçando e sendo eficientes nisso? Porque nós estamos aqui, e isso foi eficiência. Aproxima aqui. Eles usavam a sua gordura corporal como energia e o jejum proporciona isso. Agora, a gordura corporal tem muita energia e essa energia é capaz de permitir uma pessoa ficar se deslocando por dias sem comer. Esse é um princípio ancestral do uso da gordura estimulado pela escassez, estimulada pelo jejum. Entenda bem, quando nós entramos em jejum, nós ativamos uma condição do nosso organismo de usar a nossa própria gordura como energia. E a nossa gordura tem muita energia, muitas vezes mais energia do que qualquer outro alimento vindo de fora. E com menos esforço, porque não tem que ficar quebrando os diferentes tipos de alimento que vem de fora. Ela já está ali, está semi-processada, é só um estado no qual o seu organismo vai ativar, vai jogar aquela gordurinha para dentro do fígado, certo? Vai jogar para dentro do fígado, vai transformar num nomezinho lá, um palavrão chamado corpos cetônicos, e os corpos cetônicos vão ser responsáveis por mandar energia dentro das suas células, da sua mitocôndria, né? Ele vai se converter lá em energia. Então, tá entendido? Lembre sempre disso. Se você está em jejum e você vai fazer atividade física, você está
funcionando pelo uso da gordura, que é o ponto no qual nós vamos chegar aqui se treinar realmente é melhor em jejum ou tendo se alimentado logo antes de sair para treinar. Mas a grande novidade, que não é novidade, na verdade é uma coisa espontânea, esporádica, né? Foi quando o uso do jejum passou a ser uma estratégia para uma melhor caçada. É bem isso que você escutou. Ninguém saía para caçar de barriga cheia ou tendo acabado de comer. Por quê? Naturalmente, o ato de se alimentar, o ato de se nutrir, vinha cercado, naquela época, de processos naturais conhecidos por nós, que hoje nós também praticamos, como descansar depois das refeições, evitar atividades intensas depois disso, além de logo depois de comermos, nosso corpo se voltar, ele volta para dentro, ele volta as suas energias para dentro, para trabalhar no processo de quebra dessa comida. Tão conhecido, né, um processo de quebra de comida que é conhecido como digestão. E se você faz atividade frequente, você vai ter uma congestão. Ah, bom, aí vamos estar falando, ah, bom, Paulinho, então tu está falando que nossos ancestrais faziam jejum para sair para comer. Não! O que eu estou falando é que o jejum era um estado natural e que eles, de barriga cheia, após terem comido, não saíam imediatamente para caçar, por terem que fazer sua digestão. E é aí onde eu quero chegar. Afinal, nossa aula é sobre se treinar em jejum é melhor. E nada melhor do que um comportamento natural, não estimulado por situações como as nossas de hoje, que, por exemplo, a pessoa vai meio-dia almoçar, de manhã tem que tomar café, meio da manhã tem que comer alguma coisa, porque o corpo precisa constantemente estar alimentado para ter energia. E isso vem ligado diretamente a você comer para ter que fazer uma atividade física. Essa transição é para a gente falar se treinar em jejum é melhor, se movimentar em jejum é melhor. E para exemplificar o que eu estou falando e continuar no tema da nossa aula, se treinar em jejum é melhor, eu vou te contar uma história e te fazer uma pergunta. Imagina que você está sem comer por 3 dias. Você está em uma ilha deserta, perdido. Aquela mesma situação de largados e pelados. Fazem 3 dias que você está na ilha e tem uma coisa boa que aconteceu. Você já encontrou água. Que ótimo. Você está super alerta, tentando escutar barulho de bicho, pensando como pegar algo para comer. Ou seja, ativou o módulo ancestral, juntamente com o módulo uso da gordura do seu corpo. Lembra lá daquela história? Com essa situação de ter energia, você está pronto para correr, pronto para pular, pronto para jogar uma pedra em alguma coisa e pegar o alimento. E aí, de repente, você consegue fazer isso. Você consegue pegar um javali. Sem nem ter comido o javali, você junta madeira e consegue fazer uma fogueira. Tá bom. Eu sei que a maioria não sabe fazer uma fogueira sem fósforo ou isqueiro. Mas imagina que você é uma pessoa que viu muitos episódios do Largados e Pelados e aprendeu a fazer fogo com um graveto, pedra e tudo mais. Beleza? Imagina essa situação. Aí você faz uma fogueira e consegue lá do seu jeito preparar o javali, ou seja, sabendo que não tem como guardar aquela carne. Você está numa situação de perdido, você não tem como guardar e precisa estocá-la antes dela estragar, certo? E para estocar você vai ter que comer o máximo possível, você vai ter que estocar ela dentro de si, o máximo que puder, até a carne estragar do lado de fora. Agora vem a pergunta, logo depois disso, dessa orgia alimentar com o javali, que você comeu o máximo que pôde, você está pronto para sair correndo novamente, caçando, ou correndo, ou jogando, ou pulando? Ou quer encontrar uma sombra para deitar, pois sua temperatura corporal se elevou pelo processo de digestão? E logo depois de se alimentar, você precisa deixar o seu corpo voltar as suas energias para dentro para fazer a digestão. Essa é a minha pergunta. Como estamos falando aqui de treinar em jejum e se é melhor, eu uso essa história para que você reflita, para você entender quando que o corpo está mais ativo, mais propício, mais pronto e apto para te responder a estímulos físicos fortes. Então pense numa situação normal, depois do meio-dia que você almoça, que você come bastante, você está pronto para sair correndo? Ah, Paulinho, mas a gente está falando aqui de sair para treinar, eu não vou comer um monte. Independente disso, guardadas as proporções, essa é a situação que o seu organismo se coloca. Cada vez que você ingere, cada vez que você coloca alimento para dentro, o seu organismo fica num estado de resposta a esse alimento, ou seja, ele vai para um estado de tentar estabilizar tudo que você está fazendo. Se você jogou comida para dentro,
ele vai liberar insulina. Insulina é um hormônio para baixar o nível de açúcar. Isso gera o quê? Gera uma certa prostração no seu organismo. Uma série de sucos gástricos também são liberados para que você consiga digerir. Caso você não estivesse alimentado, ou se alimentado ou comido, isso não acontece. Essa é uma historinha simples, clara, básica para você se enquadrar e começar a perceber o que nós estamos falando aqui no Keto Coach. O Keto Coach tem a intenção sempre de ensinar você a refletir processos que são normais. E aqui a gente não está falando de 2, 3 dias sem comer, a gente só está falando de um momento antes de sair para treinar, se é melhor estar alimentado ou não. Chegou a hora de eu me posicionar, de te responder ao que a gente havia perguntado. Essa estratégia é realmente boa? Será que faz bem e é o melhor para rendimento nos treinos? Eu sei que ninguém vai pegar, mas eu vou falar. Caneta e papel na mão. Né? Olha, até o final do curso eu prometo pedir para vocês pegarem tablet e celular para poder anotar o que eu vou falar. E agora a gente vai abordar diretamente, será que essa estratégia é boa realmente? E eu vou te responder aqui bem claramente. Eu considero uma ótima estratégia. Depois do corpo adaptado para treinar em jejum, é claro, você nunca mais vai querer treinar tendo comido algo, por inúmeros motivos. Desde desconforto abdominal, de ter comido e alguma coisa não cair bem. A elevação da sua temperatura que você nem percebe interfere no resultado dos seus treinos. Por consequência, o batimento cardíaco se eleva também para poder fazer a digestão e somado à sua situação de atividade física, existe uma confusão do seu estado real de aptidão e ela, como estratégia, te dá a melhor condição que o corpo pode te oferecer em uma sessão de treino. Tudo isso, se você pegar e ver o que um treino, o que um exercício exige, ele exige que você saia para fazer ou uma manutenção da sua condição aeróbia ou uma evolução do seu processo de treinamento. E quando você vai estimular o seu corpo a fazer esforços maiores do que os leves, normais, você vai gerar uma exigência, um comprometimento de energia. E se o seu corpo estiver focado, voltado às suas energias a te dar rendimento, ele não vai competir com o seu processo de digestão. Sem contar que existe também um processo natural do organismo de deixar o corpo mais prostrado, mais preguiçoso logo depois que ele come. É um estímulo de reequilíbrio do organismo para que ele consiga ter energia o suficiente para que você consiga fazer a digestão. E se você compete com os dois, pode acontecer disso atrapalhar. E melhorando a sua condição cardiorrespiratória, melhorando a sua condição de força, à medida que vai passando, esses treinos eles começam a ficar cada vez mais eficientes. Lembrando que depois eu vou dar aqui as 3 estratégias para que você continue eficiente dentro do treino. Eu acabei de falar se ela é uma boa estratégia, mas agora eu vou falar para você se ela faz bem para os treinos. E aí eu quero um pouquinho de atenção. Ela tão faz bem que após os treinos em jejum, o corpo tem menos aderência nas fáscias musculares. E essa aderência, essa rigidez muscular, ela é causadora ou ela é o estopim de algumas lesões e que são causadas por acúmulo de excesso de ácido lático. E agora eu vou fazer uma explicação um pouquinho mais técnica, né? Mas tudo bem, olha lá. Ácido lático é estimulada, a produção de ácido lático, aquela de queimar, de queimação do músculo, de ardência, ela é estimulada por uma via de glicose, glicolítica, ou seja, uma via estimulada pela presença de açúcar. E quando estamos usando gordura, não estamos usando o açúcar. Como você está usando essa gordura, esta via é pouco estimulada, ou seja, menos aderência das fáscias musculares e menos dores musculares após os treinos. E isso, para quem treina, é maravilhoso, certo? Menos desconforto estomacais, como eu já havia citado, porque a digestão não vai competir com esse esforço físico, e quem faz treinos intensos, treinos mais longos, sabe o que é isso. Eleva a sua capacidade de fazer treinos mais longos sem ter que se alimentar, não sei se isso é um benefício, e fortes sem a baixa de energia, e isso é sim um baita benefício. E melhora a sua velocidade, melhorando seus tempos, porque quem usa gordura corporal, que é uma massa do corpo, está sempre em constante diminuição do seu peso ou estabilizando o seu peso. E quem perde peso melhora o que? O seu VO2. Para os atletas de plantão, sabe o que é? Em resumo, melhorar o VO2 é ficar mais veloz e resistente nas suas modalidades. Então,
Quando nós estamos falando que melhora o rendimento e quando a gente começa a enumerar menos aderência nas fáscias musculares, menos rigidez tendinosa nos tendões e nos músculos, quando nós não competimos mais energeticamente com a digestão, quando nós temos esse estado ótimo de uso da gordura, que permite uma continuidade da atividade física, seja em alta intensidade e baixa intensidade. E lembre bem disso, esqueça o termo, quando a gente não se alimenta, a gente não tem condições de fazer treinos intensos. Isso não procede. O que determina você conseguir fazer treinos intensos é o seu condicionamento. É a parte na qual você está preparado para fazer aquilo. O que acontece, na verdade, é que como você tem energia presente e constante pela disponibilidade da gordura, pela presença do uso da sua gordura corporal, você tem energia, mas você não tem a condição cardiorrespiratória para sustentar aquela energia, que é bem diferente disso. Então ela faz muito bem sim, tá? E ela é muito presente no processo de recuperação dos treinos, o que determina você continuar evoluindo. Então, ou seja, menos dor muscular, você acorda no outro dia mais disposto, menos rigidez muscular, você acorda com mais probabilidade de fazer um treino melhor e assim, gradativamente, o seu corpo vai evoluindo. Agora vem 3 estratégias para você treinar em jejum e colher o seu melhor resultado. Mas antes disso, eu vou te convidar para dar like aqui no nosso canal, para seguir o canal também, né, para que a gente possa chegar para mais pessoas e toca o sininho para que você também receba quando a gente está colocando um novo conteúdo. Todas as terças e sábados nós estamos colocando conteúdo aqui. Vamos para a primeira estratégia. Sempre dê tempo para o seu corpo aquecer. Esse é um dos princípios que eu trago há mais de 7 anos, que eu havia ignorado muitas vezes porque eu tomava bebidas energéticas e comia aquelas comidas também de energia instantânea. O seu corpo, ele precisa desse processo para estimular o uso da sua gordura corporal, seja em jejum, seja alimentado. O nosso corpo, de forma geral, precisa de alguns processos e um desses processos, para pleno funcionamento, é você dar a oportunidade, o tempo certo para o seu corpo entrar no módulo uso da sua gordura, no módulo lubrifiquei minhas articulações, no módulo aqueci meus músculos. Isso hoje é bem importante. Isso se torna mais presente ainda quando você está fazendo os seus treinos nas primeiras horas da manhã, né? Então tome cuidado de aquecer o seu corpo e fazer esse aquecimento ser progressivo. E como que seria para a gente iniciar esse movimento logo de manhã? Sempre primar por ter uma movimentação lenta, uma movimentação articular, um aquecimento de uma intensidade bem mais baixa do que o seu treino proposto, certo? Parece bobo, mas vem comigo. Dependendo do desgaste ou de como está o seu corpo, você precisa de mais ou menos tempo para ativar o uso da sua gordura. Essa que é a grande verdade. Então, se você vem de semanas exaustivas, você vai precisar de mais tempo. Geralmente, em média, são 20 a 30 minutos fora da sua sessão de treino para você aquecer, para você estimular o seu organismo a conseguir estar te fornecendo energia e te deixando ótimo. O que isso faz? Isso eleva a sua circulação sanguínea e faz com que haja uma circulação daqueles corpos cetônicos, aquela gordura que foi quebrada dentro do fígado que se transforma em corpos cetônicos, que vai ser a sua energia, e isso vai te dar uma ótima sensação para que você faça o seu treino. Quando você está mais cansado ou tem uma noite mal dormida de sono, ele pode demorar mais. E isso é interessante também que você preste atenção. E como que a gente sabe disso? Bem, para e pensa. Esquece o modelo antigo e começa a pensar no modelo: eu estou em jejum, eu estimulo o meu organismo para que ele entre em alerta, para caçar, para correr, para pular, e eu preciso que ele me dê a resposta certa. Qual é que é a sensação? O Paulinho disse que em 20, 30 minutos eu aqueço. Isso é receita de bolo. Para de procurar receita de bolo na internet. 20 a 30 minutos é se a situação for suficiente para você. 20 a 30 minutos é se for suficiente para você. Então, se você está lá, eu acordei, eu tive uma semana exaustiva, eu dormi mal, me hidratei mal, eu estou numa situação complicada e vou sair para treinar em jejum.
correr 20, correr 30 e ainda estou quadrado, ainda estou com as articulações mais rígidas, minha musculatura não responde, meu batimento está alterado. Isso foi tempo suficiente para você já sair estimulando o seu corpo a fazer um tirambaço, a pegar peso no crossfit ou na musculação? Não. Isso é a sua inteligência no seu treinamento em jejum para entender que o seu corpo está sobrecarregado e que você não está dando tempo hábil para ele se recuperar, então você tem que dar um tempo hábil para ele se aquecer, para ele entrar no estado de alerta. Porque treinar nada mais é do que estimular o seu corpo a ficar no estado de alerta. E preste muita atenção nisso, porque isso é importante. Isso é importante dessa primeira estratégia. Nós entregarmos para o nosso corpo a situação de treinarmos quando ele estiver realmente respondido para a gente que está pronto para treinar. Então, 20, 30 minutos, ok. Não consegui aquecer, continuo no processo de aquecimento. Faça alongamentos com movimentos, não estagnado, como o calistênico, o antigo. Faça movimentos articulares, estimule o processo respiratório várias vezes para que o seu organismo comece a aumentar a circulação sanguínea, fazer com que mais oxigênio circule pelo seu corpo e você ative ele. Legal? Essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia. É simples, pessoal, é muito simples. Depois você bota tudo isso dentro do pacote e fica tudo muito mais fácil. Para todo e qualquer treino em jejum, essa é uma estratégia importantíssima, né? Que a sua hidratação esteja ajustada. Bem, falando em hidratação, precisamos falar de pontos como o seu corpo estar vindo de dias bem hidratados. Olha que loucura. Não é no dia que você vai treinar que ele tem que estar hidratado, você tem que ter essa preocupação. Ou seja, se ele está constantemente recebendo, sendo hidratado, recebendo a quantidade suficiente de água para ele funcionar. Por quê? Vamos parar para pensar. Se nós não botamos alimento e se nosso corpo é feito de 70% a 80% de água, o que nós perdemos durante esses dias ou nesse jejum? Nós perdemos sais e líquido e água. Então a quantidade certa de água por dia que você precisa ingerir precisa estar bem clara na sua cabeça, certo? E eu vou te passar aqui como saber se você está tomando a sua quantidade ideal de água. Isso tem numa outra aula, mas eu vou te passar aqui. Se você é homem, você fará uma conta simples. 41 vezes o seu peso vai dar a quantidade em ml, aproximadamente a sua necessidade diária em ml de água que você precisa ingerir por dia. E isso se você não estivesse fazendo atividade física. Então, por exemplo, se você é um homem, você vai pegar 41 e pesa 80 quilos, vezes 80, vai dar 3.280 ml, 3 litros 280, certo? Como eu falei, automaticamente considere este número como ml, que é o mais importante, né? Não é 3.000 litros, ok? Mas não é só isso. Você tem que também aprender a nutrir o seu corpo com água. Então a primeira coisa que você coloca na boca pela manhã não é café preto. A primeira coisa que você coloca na boca é água, para que ele já receba aquilo que ele perdeu na hora do sono dele. E o café você deixa como depois o líquido complementar. E tente, ao acordar, tomar 500 ml, dos 2 copos, 250, 500 ml, 600, 700, até sair da cama. E até o meio-dia, tente tomar aí os seus 2 litros, 2 litros e meio. Isso sem fazer atividade física. Mas se você for mulher, fará uma conta simples também. Você vai pegar o seu peso e multiplicar pelo valor de 38. E isso vai te dar em ml aproximadamente a sua necessidade diária. E lembre, existe todo aquele processo, né? Acordar, beber de 500 ml, tentar chegar até meio-dia 2 litros, né? De água. E isso é tudo que você precisa ingerir durante o seu dia. E se você faz, né? E se você faz atividade física, você tem que, durante sua atividade física, repor aquilo que você está perdendo, que são sais e águas. Então, tenha esse cuidado, né? Bem, além disso, dessa reposição natural e normal sem atividade física, é necessário que durante a atividade física você beba água e reponha sais. Por que os sais? Porque os sais são os responsáveis pela sua contração muscular. E como é que a gente pode encontrar esses sais? A gente pode encontrar por eletrólitos industrializados. Nós temos hoje aí algumas farmácias de manipulação que fazem os eletrólitos. Você usa os sais como eletrólito da Essentia, certo?
Você pode também pegar sal que não seja refinado e colocar em 1,5 litro. Você vai pegar 2 colheres de sal grosso, sal do Himalaia, o sal do Himalaia verdadeiro, o sal in natura, e moer um pouquinho e botar 2 colheres dentro de 1,5 litro de água e ter isso, e ter essa hidratação. Isso também vai te repor sais. Ou então você pode pegar 200, 300 ml de água de coco e também diluir em 1,5 litro de água natural. Tudo isso vai fazer com que você proporciona que você reponha sais minerais durante a sua atividade física. Então tenha uma coisa bem clara na sua cabeça. Isso é o fator determinante para que você consiga ficar horas treinando, sem ter que comer nada. Se você repor sais e água, você pode ficar horas treinando, porque a sua gordura corporal tem um valor energético muito grande e de longa duração para a sua atividade física. E você só sucumbe, você só interrompe o seu processo se você estiver sem sais e estiver desidratado. É essa que é a grande verdade no treinamento em jejum e no treinamento até se alimentando, tá? Muitas vezes a gente está ingerindo comida e na verdade está faltando sais e o nosso corpo está perdendo muito líquido e com o líquido ele vai perdendo sais. Então eu vou dar um exemplo também de sais que são industrializados. Isso aqui é da farmácia Essentia, está no Brasil todo. Olha, presta bem atenção aqui, certo? Ele é um eletrólito que ele não tem adição de açúcar, que é o mais importante. Então, se você vê eletrólito como marcas conhecidas como Gatorade, esses, infelizmente, hoje a gente tem muita adição de açúcar, que vai fazer com que talvez o seu corpo pare de usar a sua gordura quando ele entende que chegou uma fonte de energia mais fácil de ser quebrada. E aí também você instantaneamente tem a melhora, mas logo depois não se sente tão bem. Vamos para a terceira estratégia. Essa estratégia ela é interessante, ela é estratégia tanto para as pessoas que treinam de manhã cedo, como para as pessoas que vão fazer 2 treinos, 3 treinos durante o dia, ou vai só ter seu treino à noite. O que é importante desse processo todo que nós conversamos? O jejum estimula que você use a sua gordura corporal como energia. Então, nós estamos falando que treinar em jejum é o corpo estar utilizando a sua gordura corporal como energia, possibilitando que ele tenha a máxima eficiência nesse estado. Para as pessoas que treinam de manhã cedo, está entendido, né? Você acorda, você faz o seu processo de hidratação, tenha a hidratação anterior muito presente para que você tenha a sua condição física melhorada, né? Tenha a noite boa de sono e faça tudo como manda o script. Aí tem as pessoas que vão treinar 2 períodos, 3 períodos. Pô, Paulinho, eu treino 3 períodos, cara, eu sou atleta. Pô, eu treino 2 períodos, eu faço aeróbico de manhã e faço musculação à noite. Como é que eu colho os benefícios do uso da minha gordura ou dos mesmos benefícios que o jejum proporciona? Porque lembra, o jejum estimula o uso da sua gordura. Então, se a gente está falando que o corpo inflama menos, que o corpo adere menos à musculatura, dói menos a musculatura, significa o quê? Que é interessante que a gente use a nossa gordura. Eu sei que você não veio procurar aqui usar a sua gordura corporal, mas é isso que acontece com o jejum em treinos. Então, se nós temos a possibilidade de mesmo depois nos alimentando, tá continuando usando a nossa gordura e colher todos esses benefícios, eu acho interessante a gente fazer. Então eu vou começar por partes aqui. Aquelas pessoas que treinam de manhã cedo e acordaram cedo e treinaram em jejum e colheram os benefícios, logo depois do seu treino, tem alimentação com identidade biológica. O que é identidade biológica? É tudo que se aproxima da nossa composição corporal. Proteína, gordura, sais minerais. Isso é a nossa composição corporal. Nós não temos nenhum órgão de carboidrato, nós não temos nenhum órgão de açúcar e nós conseguimos armazenar, dependendo do peso de cada indivíduo, de 500 a 700, 800 gramas em todo o corpo de carboidrato, distribuído no glicogênio muscular, no fígado e no resto do corpo no processo de circulação, certo? Sanguínea. Muito bem, tá entendido isso? Então o que nós temos que fazer logo depois do nosso treino, em jejum? Nós temos que pegar e comer alimentos com identidade biológica. Porque o que isso faz? Isso continua estimulando o seu organismo a ter a capacidade de ficar usando a sua gordura e não colocar açúcar, bolo, pão, refrigerante, chocolate logo depois do seu treino em jejum, porque isso inibe o processo e desencadeia até processos inflamatórios, certo? Fazendo com que você
que continuaria utilizando a sua gordura após seu treino, ou seja, melhorando a sua massa magra, diminuindo a sua massa gorda, você inibe isso e interrompe o processo porque acabou de dar um alimento de muito fácil quebra e o corpo para automaticamente de usar a sua gordura corporal e vai usar o açúcar que você deu para dentro. Legal? Bacana. Então, tá entendido? Logo depois do seu treino. Agora, aquelas pessoas, tanto as pessoas que vão fazer duas sessões de treino, como as pessoas que vão treinar à noite. Poxa, então eu consigo treinar à noite usando os benefícios do jejum? Consegue. Olha que bacana. Se você também vai treinar só à noite, se você, ao acordar, ingerir alimentos com identidade biológica, você estimula o seu corpo a continuar utilizando a mesma coisa que ele usou durante o período que ele estava dormindo, gordura, como energia. Exatamente. Perfeito. Ele não usa proteína como energia porque proteína tem um baixo valor energético para o corpo. Ele não consegue retirar a energia da proteína. Então é muito difícil que a gente fique catabolizando, usando a nossa massa muscular, se a gente está dando um tipo de substrato que é muito interessante para ele, como por exemplo a gordura. Então se você comeu gordura, abacate, coco, óleo de coco, ovo, azeite de oliva, você provavelmente está nutrindo o seu corpo da melhor maneira possível. E esses alimentos são aqueles alimentos de verdade, alimentos que, se você deixar fora da geladeira, estragam, não tem conservantes, e eles vão proporcionar que o seu corpo continue usando sua gordura. Aí você treinou, fez aquilo ali, e você só vai treinar à noite. Qual é o ponto interessante quando você for treinar à noite? Que você se hidrate muito bem durante o dia, use sais e tenha a sua última refeição 4 a 5 horas distante do seu treino. Poxa, Paulinho, mas à tarde eu sinto mais fome. Não tem problema, você precisa fazer o quê? Muitas vezes para estimular o uso da gordura lá na hora da sua sessão de treino, seja ela a primeira, seja ela a segunda ou a terceira sessão de treino no final do dia. Você precisa ter o quê? As estratégias aplicadas. Estar hidratado, usar eletrólito, seja ele qual for que você escolha, usar eletrólito e aquecer o seu corpo. Você precisa estimular o seu corpo, não vai ser diferente do que a gente falou. E com esses estímulos que você vai dar para o corpo vai estar pronto, ótimo e usando a gordura. E o uso dessa gordura é a mesma coisa que o estímulo do jejum fez. Então agora eu estou aqui fazendo uma transição e não devia estar fazendo isso. Mas você está conseguindo usar a sua gordura na atividade física, mesmo não tendo acordado de manhã. Então essa é uma estratégia aí, é um up, é um plus que eu estou dando. Não me puxem a orelha, porque a aula aqui é se é bom fazer isso. E essa é uma estratégia aí para que você otimize o seu processo de treino, tá bom? Eu acho que é isso. Qualquer coisa, deixa aqui o seu comentário. Por favor, escreve alguma coisa que você não entendeu, porque o conteúdo é denso e tem várias variáveis aí. Eu estou tentando te passar aquilo que vai efetivamente fazer diferença no seu dia a dia. Bem, eu espero que você esteja gostando do conteúdo, espero que ele esteja sendo enriquecedor para você, como foi para mim também ter aprendido todo esse processo, certo? E eu te convido mais uma vez para nos seguir. Mas acima de tudo, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida. Talvez a sua dúvida ela possa proporcionar uma nova aula, possa proporcionar um novo afunilamento da informação, que é muito importante isso aí, tá? Então agora eu vou fazer um checklist do que a gente conversou, que eu acho que é o ponto muito importante. Eu vou fazer um checklist muito rápido, tá? Fiquem tranquilos assim. O que nós falamos hoje? A gente falou, o jejum realmente é bom para a gente treinar? Eu considero. Eu considero o jejum muito bom, um processo de jejum na hora do treino muito bom, onde a gente consegue fazer com que o corpo esteja voltado totalmente para aquela situação de atividade física. Nós provavelmente não temos escassez alimentar, então a gente vai ter se alimentado aí 10, 8, 12 horas antes do nosso jejum e a gente tem condições de, durante a atividade física, ficarmos 2, 3, 4, 5 horas fazendo atividade física, desde que nós nos hidratemos e coloquemos sais minerais dentro do corpo. Tem um princípio básico, um princípio lógico que a gente tem dentro do Keto Coach, do curso Keto Coach, onde a gente ensina as pessoas a fazer jejum e a usar a sua gordura corporal como energia. Se você quiser conferir, depois dá uma chegadinha lá. Nós temos um dos princípios fundamentais do nosso curso é assim: reponha aquilo que você perde. E nós perdemos água e sais o dia todo. Então, se você ficar repondo aquilo que você perde, você vai ter a condição de ficar fazendo atividade física o tempo que você quiser. É só ter essa inteligência. Claro que, à medida que o tempo vai passando, o seu corpo vai se adaptando melhor a estar nessa situação. Ele não sabe trabalhar sem estar
sendo nutrido com algo que venha de fora. Então você precisa ir ensinando ele para que ele vá aprendendo, para que ele vá se reestabelecendo, certo? Tenha bom senso para saber interferir nos seus treinos e olhe para dentro. Porque quando a gente começa a treinar sem ter que comer, a gente aprende muito com o comportamento do nosso corpo. A gente começa a ver que nosso batimento cardíaco ele está melhorado, né? Ele está mais otimizado, a gente consegue ver um batimento cardíaco real de uma situação onde o corpo está respondendo à sua atividade física e ele vai responder também à temperatura externa. E a gente consegue também perceber e interferir. Não, opa, esse treino hoje não está legal, eu não estou me sentindo bem, eu talvez não tenha dormido, eu talvez não tenha hidratado. Então você começa a conversar melhor com o seu corpo. Então, quanto a treinar em jejum é bom sim, eu gosto, vale a pena fazer isso, vale a pena aplicar o passo a passo, mas lembra daquilo que a gente falou, se você nunca fez jejum, aprenda a fazer jejum. Se você nunca treinou em jejum, aprenda a treinar em jejum, para depois poder colher esses benefícios e usar essas estratégias que eu estou passando aqui. E o ponto-chave com relação à sua saúde esportiva, o que é o ponto-chave com relação à sua saúde esportiva? Você fica menos aderido, você fica menos inflamado, você não tem recorrência de lesões crônicas, você consegue ter uma mobilidade, menos dores articulares, você não tem desconforto abdominal, você não fica inchado depois que você come ou fica tomando muito gel de carboidrato durante os seus treinos. Então você tem uma série de situações propícias a que você continue colhendo os benefícios do seu corpo. E você não perde potência. Pare com isso, você não perde potência. E eu sou prova viva disso, assim como estudos provam que a condição da gente fazer atividade intensa está relacionada à nossa condição cardiorrespiratória, a nossa condição neuromuscular de estar aplicando aquilo ali diretamente. Então agora eu vou fazer um apanhado aqui das 3 estratégias e resumidamente te passar aqui o nível de importância delas. As 3 são muito importantes, tá? A primeira, aprenda a aquecer seu corpo. Entenda que o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho nessa situação onde você vai treinar. Então você dê o tempo necessário para que ele aqueça, o tempo necessário para que ele estimule o seu organismo a usar a sua gordura. É exatamente isso. Mesmo em jejum, muitas vezes quando a gente acorda cedinho para treinar, o nosso corpo, por ter tido pico de cortisol, que é um hormônio do estresse, de um alerta, tu acordou, ele não te deixa, ele te inibe o processo de uso da sua gordura, que é o que a gente precisa ter para o treino. Então a gente precisa acordar, movimentar ele. E também a gente também tem um despejar de insulina no seu organismo, que também é um hormônio estabilizador, ou seja, veio um pico de cortisol, jogou a insulina para baixar um pouco essa situação do seu corpo, né? Ela vai reagir a uma reação, né? É o processo simpático versus o parasimpático. É uma situação de estresse versus aquilo que vai regular o seu estresse. Então você tenha isso na sua cabeça, tenha isso claramente, de aquecer o tempo que for necessário para usufruir da melhor maneira o seu treino. Resuminho agora da segunda estratégia, que nada mais é de se manter hidratado. Pense, se você é feito de 70% a 80% de água, não tem cabimento que você tome pontualmente água de manhã e pontualmente água à noite. Você perde água o dia todo, ou seja, o seu corpo fica em alerta durante um período se você só beber de manhã e só beber à noite. E grande parte das pessoas acham que estão arrasando, só bebendo à noite, só bebo de manhã, eu não consigo beber durante o dia. O seu corpo não faz isso. O seu corpo precisa de água continuamente. E essa água exagerada à noite, ela não te traz os mesmos benefícios de você estar hidratado. Mas além disso, tem ali na sua cabeça a equação. Se você é mulher, pegue o seu peso, pegue o coeficiente 38 e multiplique. Se você é homem, pegue o coeficiente 41 e pegue o seu peso e multiplique. O resultado disso vai dar sempre em ml o que você precisa beber. Lembrando, em ml o que você precisa beber sem ter feito atividade física, ou seja, é aquilo ali mais a hidratação durante a atividade física. E se você for fazer atividade física e ela tiver uma significância de intensidade, coloque os sais minerais, use lá os eletrólitos, água de coco, sal diluído em água ou um eletrólito de uma farmácia como a da Essentia que eu acabei de colocar aqui. Não ganho nada com a Essentia, tá? Mas eu uso porque eu gosto, eu acho que eles têm um compromisso muito claro com quando eles falam que não colocam uma coisa, eles não colocam. Então eu acredito muito nisso e eu dou muito valor. Então a hidratação é ponto importantíssimo para que você
decole nos seus treinos e consiga fazer treinos longos. A terceira estratégia está relacionada diretamente ao seu processo alimentar antes e depois do seu jejum. Se você é uma pessoa que tem um treino no dia, um treino no seu período de dia, não tem problema. Você pega e você vai, após o seu treino, fazer uma alimentação com identidade biológica. Proteína, gordura, sais minerais, vegetais verdes e vai tirar do seu cardápio carboidrato, açúcares, pães, farinhas, refrigerantes, sucos. Todos eles são riquíssimos em açúcares e vão inibir o seu processo de uso da sua gordura. E o que é interessante que você mantenha o uso da sua gordura logo após da sua atividade física. Você repõe aquilo que você perdeu. Se você está usando gordura, você repõe a sua gordura. Não, peraí, não vai repor, não vai estocar. Vai simplesmente mostrar para o seu organismo que ele não precisa ficar em alerta na hora de usar a sua gordura, porque ela está ali disponível. Então ele não vai armazenar no primeiro momento, ele sim vai usar como fonte de energia, ele vai continuar usando o mesmo processo, o princípio do jejum, que é estimular o seu corpo a usar a sua gordura e parar de armazenar ela. E aí, se você for fazer os treinos, o seu primeiro treino, ou o seu segundo, terceiro treino, durante o seu dia, dê intervalos de 3, 4, 5 horas para que o seu organismo esteja ótimo para fazer a sua atividade física, juntamente com o aquecimento necessário para ele entrar no processo de uso da sua gordura na sua atividade física. É maravilhoso isso, é muito legal, não existe tontura, não existe fraqueza, não existe nada, existe muita disposição para se treinar assim. Eu sou um fãzão do jejum em treinos, tá? Mas isso é uma estratégia, certo? Existem momentos onde a gente está muito cansado e a gente pode sim comer de manhã e vai estar usando a gordura porque o corpo vai estar tão treinado a fazer isso que ele vai se divertir com essa situação. Então preste atenção nas suas refeições após o seu jejum, antes dos seus treinos e a última refeição antes de dormir também com identidade biológica. Você vai acabar fazendo com que o seu corpo otimize o uso da sua gordura o dia todo, e isso é muito bom. E chegamos ao final de mais uma aula, e essa aula de hoje foi: treinar em jejum é melhor? Treinar em jejum faz bem? Faz diferença para o seu organismo? Eu te digo que faz muita diferença e te convido a experimentar, te convido a vivenciar esse processo onde você vai tirar as suas conclusões e vai perceber que no passo a passo a coisa vai evoluindo da melhor maneira. E eu também te apresentei 3 estratégias para que você ficasse de maneira clara como que eu otimizo melhor os meus treinos com essas 3 estratégias, como é que eu melhoro a minha condição de executar os treinos. Tendo esses 3 cuidados, essas 3 estratégias, você está bem demais, você vai conseguir atingir os seus objetivos, que é muito importante, e vai tirar aquilo que vem te atrapalhando, que talvez você esteja procurando fazer treinos em jejum porque alguma coisa já não estava funcionando bem, ou então você tem aquela visão lá na frente e diz: não, tem gente falando bem disso e eu vou prestar atenção nisso porque é muito importante. Eu vou te convidar também a seguir a nossa conta no Instagram, que é @ketocoaches, a também se inscrever no nosso canal, novamente se inscreva no nosso canal aqui, que a gente afirma, agradece, e a gente agradece muito a sua audiência, entende que nós estamos aqui como um veículo para passar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivenciamos e que nos faz muito bem, e a gente tem muita vontade que você também colha os mesmos benefícios, as mesmas vivências e experiências, que isso acaba sendo uma realização pessoal para mim, para o Ivan, e a gente fica muito feliz com isso. Tá bom? Então, brigadão, até a próxima aula, um grande abraço!